me chamo professora Aurilene Dávila e nós vamos ter a oportunidade de trabalharmos um pouco sobre rotinas de pessoal, certo? Então, o que seriam essas rotinas de pessoal? Hoje as pessoas elas confundem muito recursos humanos com departamento pessoal, que são duas áreas extremamente diferentes. O recursos humanos, ele desenvolve pessoas, ele cuida de pessoas. Já o departamento de pessoal, ele lida com a parte burocrática dessas pessoas, desde a admissão até a rescisão contratual. Então, é aonde o quê? É aonde essa rotina de pessoal, ela lida diretamente com os órgãos federais, tá? Ele lida diretamente com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público. Então, é aonde você, profissional dessa área, precisa estar adequado com as atualizações de mercado, com o que a área de departamento pessoal ela exige desse colaborador, desse profissional que vai atuar na área. Então, o departamento de pessoal, ou a área de pessoal, se encarrega de tudo o que diz respeito às relações trabalhistas, ou seja, a administração de pessoal. Então, é aonde nós vamos o quê? No momento em que eu vou admitir um colaborador, eu preciso entender qual a documentação necessária que esse colaborador ele precisa para ser contratado pela empresa. Então, é aonde eu preciso entender que tipo de documentação básica, tá? Depois disso, que eu consigo entrar em contato com o candidato e que ele me envia a documentação, ele entrega a documentação, eu preciso encaminhá-lo para realizar o ASO admissional. Qualquer empresa, qualquer pessoa que for ser contratada ou admitida em uma organização, ele precisa realizar o ASO admissional, certo? Então, o ASO admissional ele precisa estar de acordo com o PCMSO e o PPRA da empresa. Independente do tamanho da empresa, seja ela uma EPP, seja ela uma ME, seja ela uma SA, seja ela uma limitada, ele precisa ter os programas voltados para a segurança do trabalho. E aí, o RH, junto com o departamento pessoal, precisam ter essas informações, tá? Que são os programas obrigatórios, certo? Da área de segurança do trabalho, que eles precisam estar linkados. Segurança do trabalho, recursos humanos e departamento pessoal. Certo? Então, muitas vezes as pessoas confundem, né, o departamento pessoal com recursos humanos. Não são iguais, tá? São áreas totalmente diferentes. Então, o departamento pessoal, ele tem o quê? Ele tem rotinas, mas dependendo da empresa e o tamanho dela, o seu porte, o departamento pessoal também vai poder realizar o recrutamento e a seleção, se não tiver um setor de recursos humanos na sua organização. Tá? Então, o termo departamento de pessoal, ela possui um caráter muito histórico. A origem da época da escravidão, tá? Onde os senhores determinavam pessoas responsáveis, né, conhecidos como capitões, para cuidar dos escravos que eram considerados como máquinas, né, simples equipamentos dos quais extraíam o máximo do trabalho. Então, o departamento pessoal, ele teve uma enorme evolução, tá? E aí, na década de 90, foi quando começou a surgir, né, a nomenclatura RH, Recursos Humanos. Mas vamos falar um pouquinho dessas rotinas de departamento pessoal. Que tipo de atividades nós somos responsáveis nessa área, né? Desde a admissão até a demissão, tá? Eu tenho que cuidar da vida documental, né, dentro da legislação trabalhista desse colaborador. Então, eu vou admiti-lo. E aí ele fez o ASO admissional, entregou a documentação, cadastrei no meu sistema, tá? As empresas, elas possuem o seu sistema de folha de pagamento. Aqui no Ceará, existem 2 programas muito utilizados, que é a Fortes, né? Tecnologia, que é um dos melhores sistemas que eu já utilizei para folha de pagamento. E também nós temos o RM Labore, tá? E temos o Proteus. Porém, vai depender muito da condição financeira e o porte dessa organização para qual tipo de sistema ela vai utilizar. Mas nós não vamos falar de sistema agora, tá? É importante que você entenda quais são suas responsabilidades, certo? Quais são os prazos que eu preciso cumprir. Então, dependendo da empresa, a minha folha de pagamento ela pode ser quinzenal ou ela pode ser mensal, tá?
Então, a quinzenal é quando nós adiantamos uma parte do salário para o nosso colaborador. Dependendo da política da empresa, ela pode ser em 50% ou ela pode ser 40%, tá? Então, vai depender muito da empresa. E aí, a segunda etapa, que é a outra quinzena, que é a quinzena final, é aonde eu vou descontar, né? Fazer os descontos do meu colaborador. Sejam eles de vale transporte, seja ele de INSS, seja ele de imposto de renda, se incidir conforme tabela, tá certo? Então, é aonde eu preciso começar a entender. Então, fechei minha folha, tá? Porém, existe um prazo importantíssimo que eu preciso cumprir, que é o nosso querido e amigo FGTS. Então, o FGTS, ele precisa ser pago até o dia 7 de cada mês. Ah, mas o dia 7 caiu no sábado. Eu tenho que antecipar o pagamento para sexta-feira. Ah, mas o FGTS caiu no domingo. Eu tenho que continuar essa antecipação para sexta-feira. Ah, mas o dia 7 vai ser um feriado e é na segunda-feira. Eu preciso antecipar o pagamento. Então, é um dos impostos que eu não posso de maneira alguma atrasar e deixar de pagar, tá? Também até o dia 7 existe algo que eu preciso informar ao Ministério do Trabalho, chamado CAGED, tá? Então, o CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, eu preciso informar até o dia 7 de cada mês, tá certo? Esse arquivo via web, via programa, tá? Via internet, para que o Ministério do Trabalho ele possa compreender e entender as estatísticas, os dados que são repassados. Qual é o percentual de desemprego do Brasil naquele período, né? E aí eles precisam entender quantas pessoas foram admitidas, quantas pessoas foram demitidas das empresas no Brasil. Além da folha de pagamento, eu sou responsável também da atualização cadastral. Eu preciso entender se aquela criança que quando eu admiti meu colaborador, ele tinha, né, de até 14 anos, que é o salário família, tá? Que é algo que eu preciso ter, tá certo? Mas eu só posso ter mediante tabela, eu preciso ganhar aqui, agora no ano de 2020, tá? É R$ 1.425,65. Então, passou de 1 centavo, eu já não tenho mais direito a receber o abono salarial. Então, essa é a nossa aula de hoje e espero que vocês gostem.